E aí, meu povo? E aí, minha gente? Vou começar aqui nossa aula, né? Primeiramente, vou começar falando sobre o violão, aquela parte sistemática e talvez até um pouco chata, mas muito necessária para a gente progredir, né? E saber o nome das partes do nosso instrumento. A princípio, né? A parte maior aqui do violão, né? Ela se chama de corpo, ó, como está escrito aqui. Ela se chama, deixa eu dar uma focada aqui, corpo. Temos aqui o cavalete, que é onde as cordas ficam amarradas. Temos a boca, que é esse orifício que fica no corpo, onde ele ressoa dentro do corpo, né, através desse buraco. Temos o braço, né, que é toda essa extensão, como se fosse o braço. Temos a mão, né, que é essa parte aqui, onde as cordas também são amarradas. Temos a tarraxa, né, que é onde a gente usa para apertar as cordas e afinar elas. Além disso, né, a gente tem aqui, ficou até um pouquinho ruim de ver, mas essa parte aqui se chama pestana. E é uma pecinha que é feita ou de plástico, né, ou de outro material, né, tem outros materiais que fazem, ferro também, mas geralmente ela é de plástico e serve para as cordas passarem aqui, sem encostar no braço, né. No braço a gente vai ter os trastes, né, que são essas pecinhas, são as pecinhas metálicas que tem no seu violão, que servem para dividir as casas, que são os espaços. E por fim a gente tem as cordas, né, que o violão é um instrumento que ele tem 6 cordas. E logo mais a gente vai entender como é que funciona. Vamos prosseguir aqui. Bom, existem 7 notas musicais principais, né? Que são essas daqui: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Geralmente a gente volta para o Dó, né? Como a gente escuta naquela musiquinha infantil, né? Geralmente na nossa infância a gente escuta Dó, Ré, Mi, Fá, 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 Dó, Ré, 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 Mi, Sol, Fá, né? Por aí vai, né? A gente tem essas 7 notas musicais, né? Vamos prosseguir aqui com o nosso assunto para a gente ganhar tempo. Vamos lá. Não vou falar desse daqui agora, que se chama bemol. Não vamos dar ênfase a ele. Vamos dar ênfase aos sustenidos, que ele altera o som das notas, aumentando ela em meio tom. Mas o que é tom e semitom? Daqui a pouco eu vou chegar lá, né? Com o acréscimo do sustenido, a gente vai ter o Dó. Deixa eu dar uma focada aqui. Dó sustenido. Ré sustenido. Mi. O Mi ele não tem sustenido, né? A gente já pula para o Fá. Se fosse ter um Mi sustenido, ele teria o mesmo som do Fá. Então não tem necessidade de haver. A gente já tem o Fá. Em seguida temos o Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido e Si. O Si também não tem sustenido e a gente já segue para o Dó. Conceitos básicos de tom e semitom. Bom, semitom é a menor distância entre duas notas da música. Se você tocar 2 notas consecutivas na casa do violão, você estará tocando um semitom, né? Tom é composto por 2 semitons consecutivos, ou seja, a gente vai ter 2 desses, ó. Vou botar aqui semitom. A gente vai ter 2 semitons para poder formar um tom. É um pouco complicado de entender isso agora, mas eu quero que vocês pelo menos saibam que isso existe, para entender um pouco de como o seu instrumento funciona. Mas na prática,
né? Na prática não, na teoria, né? Que a gente está explicando a teoria. Se a gente pegar o Dó, eu quero um semitom. É só você andar uma casinha que vai ser uma nota dessa escala. No caso, a gente do Dó para o Dó sustenido, a gente vai ter um semitom. Agora eu quero andar um tom. Aí você vai ter que andar duas casinhas, né? Dois semitons. Se um semitom é uma nota, dois semitons, que é um tom, ele vai ser duas notinhas. Então a gente vai andar Dó, Dó sustenido e Ré. A gente aqui tem nessa distância, ó, vou escrever aqui Dó e Dó sustenido, botar semitom, um semitom. E em seguida Dó e Ré, a gente tem a distância de um tom. Ou outra maneira de se explicar seria dois semitons, que equivalem à mesma coisa disso daqui. E são iguais. Como na maioria das coisas a gente consegue medir, né? A gente consegue medir a distância, medir os litros, né? É basicamente a mesma coisa, só que esse sistema aqui é utilizado para medir as notas musicais. Vamos prosseguir nossa aula. Nome das cordas. Tá aqui, ó, do jeito que está no violão, né? A gente conta de baixo para cima, né? Primeira e segunda corda, terceira corda, quarta corda, quinta corda, sexta corda, né? Aqui é mais fininha, fininha, e aqui elas são aquelas que são mais, vai engrossando, um pouquinho grossa, mais grossa e mais grossa, que é a misona. A primeira corda, que é aquela mais fininha de baixo, contando de baixo para cima, ela se chama Mi. Ela se chama Mi porque justamente o som dela solta é o som da nota Mi. A segunda é a corda Si, segue a mesma linha de raciocínio, ela solta, tem o som da nota Si. A terceira corda é a corda Sol, seguindo a mesma linha de raciocínio. A quarta corda é a nota Ré, a quinta corda é a nota Lá e a sexta corda é a nota Mi. E assim a gente tem essas notas nas cordas do violão. Vamos seguir em frente. Falar sobre as cifras. Cifras são usadas para representar as notas musicais através de uma letra igual a uma sigla, né? Uma letra por um nome, né? O Dó é uma sigla. E a gente pode usar uma letra. Imaginei ter que escrever, vou usar o exemplo de um acorde aqui. Dó sustenido menor com sétima. Olha o tanto de coisa que eu tive que escrever para poder representar um acorde, né? Com o sistema cifrário, a gente vai ter uma letra representando, no caso ficaria assim, só para exemplificar. Dó sustenido menor com sétima. Olha a diferença, né, de tamanho. E é assim que funciona, né? A nota Dó tem a cifra representada, aliás, por um C. A nota Ré tem a cifra representada por um D. A nota Mi é a letra E. A nota Fá é a mais fácil de todos, porque ela é correspondente, né? A nota Fá, a cifra dela é um F. Nota Sol é representada por um G. Nota Lá é representada por um A. E nota Si por um B. É muito importante a gente entender, saber o que cada nota é, né? Que o Dó é um C, que o Ré é um D, que o Mi é um E. E é importante você praticar isso durante a semana, né? Estudar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? E escrever aqui Dó
Dó, Ré, Mi, né? Fá, Sol, Lá, Si e entender. Outra coisa, né? A gente não vai ler lá na cifra quando mais para frente a gente for estudar. Você não vai ler C, D, E, F, não. Você vai ver o C e vai ler Dó. Você vai ver o D e vai ler Ré. Você vai ver o E e vai ler Mi. E assim consecutivamente, né? Vamos prosseguir aqui. Aliás, né? Isso aqui não é tão importante agora, vamos deixar mais para frente. O hashtagzinho, né, que a gente viu lá, ele se chama sustenido e esse Mzinho aqui, ele representa menor. Mais para frente a gente vai entender isso. Vamos prosseguir aqui. Tá aqui o diagrama das mãos, né, como é que vai ficar, né, em relação às suas mãos. Em relação, tá um pouquinho apagado aqui, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 para ficar melhor a visualização. Porque essa mão, a mão esquerda, ela que vai ficar responsável por realizar os acordes, por apertar as cordas, né? A gente vai ter aqui o nosso dedo indicador, ele vai ser representado pelo número 1. O nosso dedo médio, né? Ele é representado pelo número 2. O nosso dedo 3, que é o nosso dedo anelar, é representado pelo número 3. E o nosso dedo mindinho, ele é representado pelo número 4, né? E a mão direita permanece normal, né? Polegar, indicador, médio, anelar, né? E se precisar o mindinho, né? Alguns dedos terão alguns dedos terão nomes, né? E outros terão números, como é o caso da mão esquerda. Vamos prosseguir aqui para a gente ganhar tempo. É muito importante essa parte aqui, né? Onde você vai aprender a ler os diagramas. Como é que é isso? Aqui, cara, basicamente ele é igual ao violão, ó. As linhas verticais, né, que são as linhas, como eu falo para meus alunos crianças, né, para as criancinhas, as linhas verticais são as linhas em pés e as horizontais são as linhas deitadas. As linhas verticais representam as cordas, ó. Como você pode ver aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 cordas, que nem o violão, ó, a pestana aqui, ó, representando, ó. Esses espaços aqui são as casas e essas linhas horizontais representam os trastes, né? E os espaços, as casas, né? Como eu já falei, né? Primeira casa, segunda casa, terceira casa, quarta casa e assim consecutivamente, né? Sobre essas bolinhas aqui, ó, elas vão representar, né? Outros acordes vai ter todos, né? Esse aqui tem só essas duas, mas só para exemplificar. Essas bolinhas significam que essas cordas podem soar nesse diagrama. E esse xizinho, né, representa que essa corda não é tocada nesse diagrama. E aqui a gente tem as cordas, né, e os dedos na sua consecutiva relação. Dedo 1 aqui, vamos contar comigo. 1, 2, na segunda corda está em que casa? Na primeira. Dedo 2. Vamos pelo número dos dedos mesmo. Dedo 2 está na 1, 2, 3, 4, quarta corda, né? Na segunda casa. Dedo 3 está na 1, 2, 3, terceira corda na segunda casa também. As cordas que vão sair são 1, 2, 3, 4, 5. As 5 primeiras cordas. A gente tem aqui o nosso diagrama. De maneira sucinta e simples. Aqui a gente tem a representação do acorde de Lá menor, que na cifra fica escrito dessa maneira. E assim a gente termina nossa aula básica sobre o nosso instrumento, que é o violão.